De volta a Brasília, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento sobre o indulto concedido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ao ex-deputado federal Daniel Silveira. Destaque de Paula Lobão. O Supremo Tribunal Federal anulou o decreto do ex-presidente Jair Bolsonaro, que havia concedido indulto individual ao ex-deputado Daniel Silveira. Silveira foi condenado em abril do ano passado a 8 anos e 9 meses de prisão por ter, no entendimento do Supremo, se manifestado contra o Estado Democrático de Direito e contra o STF. No dia seguinte, o então presidente Jair Bolsonaro concedeu o indulto, alegando que haveria comoção social pela condenação de Silveira, que somente fez o uso da liberdade de expressão. Por maioria, o colegiado acompanhou o voto da relatora, a ministra Rosa Weber. A presidente da Corte Suprema entende que houve desvio de finalidade na concessão do benefício porque o ex-deputado tinha vínculo de afinidade político-ideológico com Bolsonaro, o que, segundo Rosa Weber, é incompatível com os princípios constitucionais da impessoalidade e da moralidade administrativa. A mim parece que, de fato, o instituto do indulto individual e da graça individual, né, entendidos aqui como sinônimos, são, pelo menos, incompatíveis, aparentemente, com a Constituição de 88. O julgamento foi concluído com os votos dos ministros Gilmar Mendes e Luiz Fux. Ao acompanhar a relatora pela anulação do indulto, o ministro Luiz Fux afirmou que as ameaças proferidas pelo ex-deputado configuram crime político contra o Estado Democrático de Direito. Eu entendo que crime contra o Estado Democrático de Direito é um crime político e impassível de anistia, porquanto o Estado Democrático de Direito é uma cláusula pétrea que nem mesmo o Congresso Nacional, através de uma emenda, pode suprimir. No mesmo sentido, o ministro Gilmar Mendes afirmou que o decreto foi assinado sem nenhuma motivação idônea e que o indulto fez parte de uma campanha contra os poderes constitucionais, com ameaças graves contra a vida e a segurança de integrantes do STF. O agraciado não fora condenado na AP 1044 por ter proferido um discurso na tribuna da Câmara acerca do papel do Estado no domínio econômico, mas por ter proferido ameaças contra membros do Poder Judiciário, incitado a animosidade entre as Forças Armadas e instituições civis e veiculado propostas de fechamento da Suprema Corte e de renovação de atos antidemocráticos utilizados no período mais repressivo da ditadura. A validade do indulto foi questionada em 4 ações apresentadas pelos partidos políticos Rede Sustentabilidade, PDT, Cidadania e pelo PSOL. Fernando Capês, o Supremo agiu dentro da Constituição, conforme as leis, corretamente, anulando o indulto? Olha, Adriana, tem um artigo publicado no site Consultor Jurídico em que eu faço uma análise bastante detalhada desse caso. Eu não tenho nenhuma simpatia por esse Daniel Silveira e acho que o que ele fez é extremamente grave, desrespeitoso, assintoso. Se dirigiu à Corte Suprema de uma maneira absolutamente inadequada e criminosa. Então ele merecia, inclusive, receber uma condenação. Minha crítica foi, em primeiro lugar, que as penas aplicadas foram penas desproporcionais. São crimes de expressão verbal. Ele falou, ele não pegou em arma. Ele pegou uma pena de 8 anos, que é uma pena para quem pratica um assalto com arma, para quem pratica um estupro, para quem realiza um crime de violência física ou de grave ameaça. Então, a pena foi desproporcional, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu entendo que a concessão de indulto, concessão de graça, são manifestações soberanas do presidente da República, privativas de quem detém soberania, certo ou errado, justo ou injusto, motivada ou não, é uma prerrogativa do presidente sem entrar no mérito dessa graça. Então, quando se começa a questionar a partir de uma questão principiológica, né, são princípios, os princípios são muito vagos, muito abrangentes. Você pode derrubar qualquer tipo de lei e há uma invasão na esfera de poder, tanto do executivo quanto do legislativo. Então, eu entendo que, embora no mérito essa graça não devesse ser concedida, na minha opinião, era uma prerrogativa do presidente que não poderia ser derrubada pelo Poder Judiciário.
O Capês fala desse cenário jurídico, né? Mas há também consequências políticas em relação a isso? Com certeza, né? Existe, a princípio, uma prerrogativa, quer dizer, uma jurisprudência que se cria em relação a indultos, graças que venham a ser concedidas no futuro. Quer dizer, a partir de agora pode-se considerar que a motivação para a concessão de uma graça presidencial possa ser objeto de contestação facilmente junto à Justiça. E aí caberá aos ministros do STF, a partir de agora, decidir a cada caso se a graça presidencial vale ou não. Então, me parece que essa é uma prerrogativa que se abre que é preocupante. Eu concordo com o Capês em relação principalmente à questão da pena, que foi excessiva para o Daniel Silveira. Daniel Silveira realmente não merece nenhum apreço, né, por tudo que ele disse e ameaçou fazer ao longo do tempo, mas de fato é uma pena que se atribui principalmente a casos muito mais graves, crimes muito mais graves. E eu acho que vale a pena lembrar aqui só mais um ponto, que é essa divisão que está se estabelecendo e se tornando cada vez mais clara no STF entre ministros, os ministros em geral, que foram indicados em governos anteriores ao de Bolsonaro, e aos dois ministros indicados por Bolsonaro. Né? É uma divisão que leva a crer que em muitos casos, principalmente esses casos polêmicos recentes em relação ao 8 de janeiro, entre outros, não se está, de fato, se debruçando sobre o mérito dos casos e sobre a aplicabilidade da Constituição ou não, mas sim numa divisão quase política dentro da Corte.